Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo esse vídeo. Eu sou a Luísa Del Mônaco, gerente editorial da Nacional, e esse papo aqui com a Lua Barros e com a Lili Prata é que dá o início a essa nova série que a gente pensou para trazer autores da Nacional e outros grandes autores também, para a gente bater um papo e, enfim, fomentar alguns debates interessantes por aí, trocar, fazer autoras se conhecerem, que elas não se conhecem pessoalmente, só pela internet. E, enfim, tentar trazer um conteúdo bacana, leve, que ajude e alivie vocês aí de casa um pouquinho. Então, Lua e Lili, se vocês quiserem se apresentar, acho que vocês vão fazer isso melhor do que eu. Eu sou Lua Barros, eu sou pernambucana, mãe de João, Irene, Tereza e Joaquim. Eu trabalho com famílias num processo de orientação a diálogos possíveis para as relações acontecerem de forma mais equilibrada e afetuosa. Eu trabalho também com mulheres num processo de busca de ressignificação das suas histórias. E eu acabei de escrever um livro pela Editora Nacional, que chama Eu Não Nasci Mãe. Oi, gente, meu nome é Liliane Prata, eu amei o livro da Lua, eu adorei, tem uma amiga minha que eu já falei com a Lua e a Luísa, que ela tá grávida e ela vai ganhar de presente, porque é um livro demais mesmo. Eu estava comentando com elas que eu achei a linguagem super direta, tem informações muito úteis, assim, e tem convites à reflexão, assim, convites maravilhosos, e ao mesmo tempo é uma atmosfera muito acolhedora, assim. Então, vai direto ao assunto, mas com acolhimento. Então, acho que, nossa, é um livro e tanto, assim, para quem quer refletir sobre a maternidade e se, enfim, se aprimorar nessa arte, né? Que a gente vai falar hoje. E eu sou autora, sou escritora e professora de escrita criativa e sou mãe da Valentina, que acabou de fazer 10 anos. Boa. Então, a gente tem aí alguns assuntos em comum. Lili nem listou, né, Lili? Porque são tantos os títulos que ela mesma pode esquecer, então ela não listou todos eles. Mas a Lua leu agora. Você tem ele aí, Lua, ou não? Eu não só li, Lili, como eu citei. Ai, que o último lançamento da Lili. Amor próprio, amor pelo mundo. Eu estou fazendo um curso de formação para mulheres e homens que querem trabalhar com famílias nesse processo da construção desses diálogos, né? Então, chama Formação em Estudos Familiares. E eu estou fazendo junto com a Elisama Santos, que é autora também, educadora parental, incrível. Uma parceira incrível. E logo no comecinho do livro, você fala uma coisa que me pegou muito, né? Que é sobre essa cultura da aceleração e da produtividade. E aí eu cito nas aulas da formação. Então, isso aqui amei, adorei. Muito legal. Boa. Eu vou começar, na verdade, falando um pouquinho antes dos processos de escrita, vou contar um pouquinho dos bastidores, que eu acho que as duas têm muitas e muitas coisas em comum e muitas coisas também não tão próximas. Então, assim, acho que a Lili hoje em dia já escreve livro com o pé nas costas, né, Lili? Adorei, ó, vou mostrar meu último aqui, tem alguma coisa na água, que é o livro de contos. E quem fez a arte é o autor da Nacional, né, que é a Aureliano. É o Aure! É o Aure, ele é maravilhoso, ó, tá vendo o traço dele? Ele fez as ilustras internas também, o Aure é muito legal, gente. Gente, tá tudo conectado, tá vendo? Tá tudo conectado. Pronto, o próximo, a Lili vai bater cartão no bate-papo da Nacional, vai ser a Aureli a próxima. Amo. Então, mas a Lua, apesar de esse ser, né, o livro de estreia dela, vou dizer que essa mulher foi o primeiro de muitos, viu? Porque o convite veio ali em maio, junho, pandemia, a gente ainda não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, 4 filhos estudando em casa, em outubro o livro estava na rua, então, assim, vou dizer que foi um processo
recorde. Mas queria que a Lua contasse também um pouco desse processo, a gente tenta começar falando um pouco disso, do processo de escrita, como foi mesmo o amadurecimento da ideia de escrever o livro, e os pitacos da Lili também aí, talvez enquanto professora de escrita criativa, de processos de escrita, para a gente falar um pouquinho disso. Lili, vou precisar de você, na verdade, porque o Eu Não Nasci Mãe foi escrito nesse tempo porque, na verdade, Luísa me provocou a organizar meu pensamento, né, sobre algo que eu faço, que eu estou debruçada já há 4 anos. Então, tinha esse colchão, né, que eu precisava me estruturar, me organizar, entender que roteiro, qual era o começo, qual era o meio, qual era o fim. Então, nesse sentido, foi fácil com todas as aspas que eu posso colocar aqui. Mas já tinha uma coisa ali. Mas eu tenho pensado muito sobre um próximo livro e eu tô feito, sabe, mosca querendo sair da janela, assim, eu bato, me afasto, bato de novo na parede, me afasto, assim, eu tô em pânico já, nem comecei a escrever, mas eu já tô em pânico, porque, assim, eu quero muito, tem muitas coisas na minha cabeça e no meu coração para um próximo livro, mas esse próximo livro, sim, é um livro do zero. Então, quero muito te ouvir. Como é que é escrever do zero? Mas isso que você falou foi perfeito, né, Lua? Porque, assim, você entendeu tudo, que escrever não é digitar, é pensar, né? Então, quando foi fácil, porque o seu livro já estava acontecendo dentro de você, né? E aí, eu acho que tem uma parte do livro que acontece antes da escrita aí no sentido de digitar mesmo, de abrir lá o Word, e tem parte que vai acontecendo à medida que a gente escreve, né? Por mais que a gente tenha pensado no livro, a gente vai fazer várias descobertas à medida que escreve, mas, ao mesmo tempo, eu não costumo recomendar muito escrever quando você ainda está muito verde naquele texto que está se fazendo dentro de você já. Até porque eu acho que aumenta o vínculo com a obra. Eu sempre comento isso com os meus alunos. Como tudo no processo autoral é algo para o autor experimentar, não tem uma regra que vale para todo mundo, mas eu sempre recomendo isso, que deixe maturando, toma banho com o livro, sabe, que está na sua cabeça, dorme, acorda, pesquisa assuntos relacionados e tal, porque isso aumenta a segurança na hora que você senta para escrever. Acho que então é muito isso, né? A maioria os capítulos, eles foram também originando de... você não tinha um livro pronto, mas você tinha as apostilas dos cursos, você tinha os conteúdos ali, tanto em podcast, quanto mesmo no Instagram. A gente acabou, no fim, achando uma entrada, né? Um texto de Instagram logo no começo ali, para cada capítulo, então eles já estavam se desenvolvendo, né? Realmente era uma coisa que você dominava super bem e foi um processo só de colocar no papel. Mas é sempre um processo, né? Para quem nunca escreveu um livro, é sempre aquela... Ai, meu Deus, né? A palavra dá um sustinho, assim. E, ao mesmo tempo, a cada livro é novo, né? Cada livro é uma novidade. Cada livro que você vai escrever tem um ritmo próprio, enfim. Qual foi seu primeiro livro? O meu primeiro livro, que eu escrevi em outra encarnação, foi o Diário de Débora, que é o diário de uma garota de... Nossa, que horror, nem lembro quantos anos ela tinha. 16, eu acho. Por aí. E foi um super sucesso, né, Lili? Diário de Débora, eu acho que é o seu best-seller, Com certeza. Não, eu tô aqui sentada, né, no Diário de Débora, porque ele me deu esse apartamento, sabe? Eu lembro dele constantemente. O Diário de Débora 1 e 2. Está materializado aqui. Muito bom. Bom, 1 ano depois de estarmos em casa, eu acho que a gente já passou por várias fases por aqui. Quando começou a pandemia aqui em casa, a gente começou a fazer um negócio. Todo final do dia a gente fazia o diário da quarentena,
que eram desenhos do que tinha acontecido no dia. Então, desde um almoço que ficava mais gostoso, até um banho de mangueira, a gente mora numa casa, né? Então, coisas que iam compondo o nosso dia. Deu 100 dias, a gente disse, não, gente, pelo amor de Deus, não continuar fazendo isso, deixa pra lá, né? Vamos ver quando, vamos rezar para acabar agora, né? Então, eu acho que nesse um ano, né, que a gente está em casa, muitos aprendizados por aqui, para mim particularmente, assim. Primeiro deles, e aí eu acho que conversa muito com o seu livro, Lili, é o entendimento de um processo que eu acho que quando a gente estava nas nossas vidas funcionais antes da pandemia, né, eu não gosto de usar normal, mas funcional antes da pandemia, eu acho que a gente se distanciava disso que são os processos das coisas. Então, hoje, eu estou muito mais afiada nisso, nessa percepção e nesse entendimento de que as coisas levam tempo e de que não é linear. Então, a relação com as crianças, ela ficou super tensa e ela ficou super amorosa e ela ficou super agressiva e ela ficou super maravilhosa e ela foi passando, né? E como eu tenho 4, eu posso passar por isso, por todas essas fases numa vez no dia, né? Porque cada um vai me demandar de um jeito, cada um vai reagir de um jeito, mas me puxou para essa percepção, sabe? Então eu estou o tempo todo tentando dar um zoom out para dizer assim, pera, o que está acontecendo aqui? E aí isso vem para mim também, para o meu próprio trabalho, para o jeito como eu percebo as minhas emoções. Então, eu, sem querer romantizar absolutamente tudo que está acontecendo, foi muito importante para mim esse um ano de observação, sabe? Assim, e óbvio que ficou caótico, e óbvio que ficou delicioso, e óbvio que teve dias que eu não consegui trabalhar, e óbvio que teve dias que eu virei madrugada trabalhando. Teve de tudo. Teve de tudo, assim, para mim e para eles, sabe? Mas é isso, assim, processo. Para mim também, nossa, foi bem isso que você falou. Foram diferentes fases e também me identifico com isso da intensidade de ficar, ser muito maravilhoso e ficar com muita raiva e ficar, porque a gente ficou convivendo muito mais, né? Às vezes a quarentena até parecia, mesmo eu trabalhando e a Valen na escola, às vezes lembrava um pouco do que a gente tinha viajando, quando a gente ficava, né, na casa do meu irmão, que mora em Floripa, por exemplo, muitos dias juntas, assim, até porque no começo da quarentena o pai dela fez uma reforma na casa dele, então ela ficou só aqui em casa sei lá, quase um mês, assim, então foi uma convivência muito intensa, e para mim também foi bem isso, sem querer romantizar, mas acabou sendo muito bom pra gente. Porque, por exemplo, teve a questão da tecnologia que entrou forte, foi durante a quarentena que a Valen passou a ter o WhatsApp, que ela não tinha, passou a ter celular, que ela não tinha, que eram coisas que a gente pretendia dar para ela depois. Se ela tivesse 11 para 12 anos, eu ainda não deixo ela usar a rede social de jeito nenhum, tipo Instagram, TikTok, não, mas ela tem o WhatsApp. E ela ficou muito mais intensa também a convivência dela com as amigas. E aí isso gerou todo um conjunto de novas tretas, assim, que toda hora eu precisei ficar entrando para ver o que aconteceu. Não, porque fulano me bloqueou, não sei o que, então eu vou bloquear também. Então, não, peraí, vamos sentar e conversar sobre bloqueios, sobre o que acontece. O mundinho deles também tem toda uma lógica própria que é diferente nosso do adulto, né? Os motivos pelos quais eles bloqueiam. Então, às vezes leva um tempo para eu entender também. Então, por que bloqueou? Não, é porque era um gato que eu tinha que nasceu do ovo. Aí ela foi e me deu a cobra. Tipo, é um jogo que eu não jogo, entendeu? Então, eu preciso sentar para entender a ética do jogo ali, como é que funciona, o que significa, né? A amiga ter pegado a cobra, o gato, nananã. Então, tudo isso foi me levando muito tempo também. Eu fiquei muito mais... Eu passei a dedicar mais tempo, tanto é que agora, nos últimos meses da quarentena, a gente está fazendo essa live de manhã, essa gravação de manhã, mas geralmente quando a Valente tá aqui em casa eu só começo a trabalhar depois do almoço, porque fico a manhã toda com ela. E a escola online, ela se deu muito bem, se dá muito bem, mas eu sinto que, não sei se você tem essa percepção, Lua, mas eu sinto que a escola
física, não sei, era mais exigente para algumas coisas, não sei se a correção, eu senti mais falta de pegar umas coisas com ela, de tabuada, ditado, sabe? Matemática, então eu tenho feito mais isso do que antes. Eu já fazia antes, mas eu tô mais atenta a isso, sabe? Separando mais tempo para fazer isso, assim. Achei ótimo, amei o jogo, amei. É muito isso. E para mim, Lili, foi o oposto, porque assim, eu senti também que a escola, João, né, o meu mais velho de 12, eu digo, cara, você não abre o livro, né? Terminou a escola, terminou ali o EAD, nem quer saber. E aí faz as provas e é um super bom aluno, e tal. Mas aí foi um ano que eu também comecei a perceber muito os processos de aprendizagem, né? E eu comecei a ler muito sobre isso. Então fiquei pirada. Jamais faria o homeschooling mesmo, né? Que é essa coisa de pegar para a família e essa responsa, né? Sim. Ser a escola, né? A partir dali do dia a dia, tal. Jamais faria isso. Mas comecei a me interessar muito sobre esse assunto, sobre um processo de desescolarização, sobre um processo de no school at all. Tem um casal amigo nosso que mora nos Estados Unidos e que eles têm 4 também, eles têm 5. E eles moram num trailer e eles estão viajando o país, assim, sabe? E a gente tem trocado muito sobre esse processo. Então, completamente diferente de você, eu passei a observar o processo de aprendizagem e entender que essa nossa... entender não, mas questionar essa nossa necessidade desse aprendizado que é o aprendizado que a gente teve, né? Que é essa coisa, vamos lá cobrar a tabuada, vamos lá estudar a célula, vamos lá... E minha filha de 8... Estudar a célula é ótimo. Porque foi... Mas ela está estudando célula, né? E aí... Foi um assunto novo, ciências, nunca tinha visto ciências na vida, chegou assim, sem entender nada. Sabe assim, quando você está diante de uma língua estrangeira, eu vi ela diante de uma língua estrangeira, desconhecida, que era ciências, né? Porque ela está começando a pegar nisso agora. E aí, a gente foi para o YouTube para aprender juntas. A gente foi para o YouTube e aí ela disse, eu posso desenhar uma célula? Eu disse, claro. Ela disse, eu posso desenhar com glitter? Eu disse, claro. E aí ela catou Então, assim, eu tenho tirado a mão. Junto com a escola, eu tenho não pesado a mão. Entendi, você foi para o outro caminho. Não, mas eu acho isso que você está falando muito importante, Lua, porque, assim, eu fico muito dividida, na verdade, porque, por um lado, eu acho muito sacal o currículo, eu acho muito, assim, que tem muito a melhorar, né? Quando eu penso, assim, nas possibilidades que a escola tem a oferecer e no que ela, de fato, acaba oferecendo, aquele ensino engessado, aquelas matérias. Então, acho tudo muito, assim, realmente muito aquém do que poderia ser. Por exemplo, tem umas coisas que, eu fico pensando, por que não tem na escola, por exemplo, falar de relações, psicologia, eu acho tão importante que as crianças aprendam, sabe? Falar um monte de assuntos. Só que aí, por outro lado, eu acho que a escola ela ocupa um papel importante, que é a de... ser um ambiente em que eles precisam negociar com o mundo, digamos assim, não é do meu jeito, né? Não é do meu jeito, não gosto disso, mas vou aprender, não gosto disso, mas tenho trabalho. Por exemplo, quando a Valen tem trabalho em dupla ou trabalho em trio, eu já me preparo, porque vai ter treta, vai ter um monte de coisa. E assim, eu acho que acaba dando uma vivência interessante, porque a gente está sempre negociando com o mundo, né? O mundo como eu gostaria que o mundo fosse e o mundo como está, né? Agora, o mundo como é, e a gente fica nessa negociação, o que é possível. Então, acho que, principalmente aqui em casa, que a Vale só tem a Vale de criança, a escola acaba sendo um ambiente assim, que ela precisa muito negociar, ter jogo de cintura, aprender o que ela não está afim, sabe assim? E sem contar que eu acho que mesmo o aprendizado, mesmo meio inútil mesmo, porque tem coisa que a gente aprende na escola que é bem inútil, né? Só para a escola. Total. Mas mesmo aprendizado meio inútil, eu acho que ajuda, sei lá, na questão da memória, na questão de você se concentrar, você tem um objetivo, você estuda, sabe? Você se responsabiliza. Eu acho muito bonitinho vê-la responsável
com as coisinhas dela da escola, com o material, sabe? Mas eu me considero uma mãe bem tranquila, assim, por exemplo, questão de nota, ela só tem 10 anos, né? Ela fez agora 10 anos, então ela ainda tá naquela fase que só tirou 8, 9, 10, né? Só teve uma nota baixa até hoje, ela ficou super assustada, e eu achei legal, ela ter ficado assustada, achei legal, assusta mesmo. Mas é isso. Mas é engraçado como a discussão sobre os modelos de educação, ela é relativamente, não antiga, né? Mas já há um tempo vem se dizendo, né, gente? Tudo mudou e a escola continua sendo a mesma de séculos atrás, né? O mesmo modelo, Exato. Professor na frente, crianças sentadas nas suas mesinhas e tal. Então, acho que esse momento deve ter criado também um espaço aí para se repensar muita coisa em relação a isso, né? Porque eu acho que o desafio é muito para os pais e mães em casa, mas deve ser enorme para os professores também, né? Para tentar manter a atenção e manter as crianças engajadas naquilo e conseguir achar melhores maneiras. E eu acho que acabou também aproximando de uma nova realidade, porque, querendo ou não, né, a tecnologia está aí, ela está dada, a gente não vai voltar, não vai eliminar ela das nossas vidas, e achei interessante a Lili dizer isso, né, que agora os professores, vai para o YouTube, os professores estão tendo que desenvolver outras habilidades agora para tentar envolver as crianças. Isso é interessante, eu acho, para o debate da educação em si, né, então entre a paternidade ali, mas acho que a educação também tá sofrendo passando por uma grande revolução. Tem uma coisa, Lu, que eu acho que aconteceu também muito interessante, é que assim, a gente houve um mashup de mundos, né, nessa pandemia. Então, assim, a gente entrou num universo que a gente não entrava, que era o universo da escola. Ficava muito distante, né? Ainda que você fosse um pai participativo, uma mãe participativa nas atividades da escola, o ambiente da sala de aula era um ambiente que o seu filho ia e seu filho as questões dele. Quando abre para estar todo mundo sentado numa mesma mesa, participando, né, daquele mesmo ambiente, eu acho que muitos pais e muitas mães sentiram muitas emoções novas. Então, essa semana eu respondi uma pergunta de uma mãe que era assim: como é que eu faço para restaurar a minha relação com meu filho? Porque o EAD acabou com a minha relação com meu filho. E eu disse: olha, você precisa voltar a ser a mãe dele, não a professora dele. Porque é muito difícil a gente querer tomar esse papel pra gente. Eu lembro também de uma mãe que eu atendi que ela disse assim: a minha filha, ela não para de interromper a aula. E eu fico do lado dela: olha, se concentra. Não fala assim com a sua professora. Mas você não tem nada que dizer isso. Você vai para a cozinha, você vai para o banheiro, você vai para o seu quarto, você vai para qualquer lugar. Mas assim, deixa a professora guiar. Deixa a professora chamar a atenção dela. Talvez ela, desse jeito tagarela e falante, seja muito bom para quem não fale, né? Sei lá o que acontece numa sala de aula. Então, eu acho que os pais foram muito pegos de surpresa com essa persona que o filho tem ou deixa de ter, né? Na fantasia da gente, do que meu filho é na escola. E aí foi uma puxada de tapete muito forte para o pai, né? Então, assim, eu escolhi não me estressar com esse assunto. Escolhi, assim, do fundo do meu coração. Então, teve semana inteira de dizer assim: eu não quero ir pra aula. Eu digo: tá bom. Vai pra aula. Porque realmente estava muito difícil para todo mundo. Sim. Né? E a construção da responsabilidade, que é o grande peso que a gente dá para a escola, ela não se dá em um ano da vida dessa criança. Ela se dá, é um processo, ela se dá ao longo de vários anos. Então, ele vai compor, né? Sim. Se um ano for muito ruim e você estiver cansada, tá tudo bem, sabe? Assim, a gente olha as coisas na vida das crianças de uma forma absolutamente determinista. Assim, nossa, se eu não fizer isso agora, sabe? Não, até dente, gente, que é osso, a gente remodula. 40 anos no dentista corrigindo tudo, tá tudo certo. Eu acho muito engraçado isso. Porque eu comecei a observar umas coisas no comportamento da Vale na escola que eu nunca tinha parado para pensar. Por exemplo, ela passa a manhã inteira sem ir ao banheiro. Ela vai ao banheiro uma hora.
começa a aula, toda hora vai ao banheiro, toda hora vai ao banheiro. Gente, eu fico rindo, eu acho muito engraçado. Eu falo, que coisa, né? Que de repente, né? Toda hora. A bexiga aberta. Toda hora. É muito engraçado. E eu fico aqui no escritório trabalhando, né? Mas eu tô observando, eu acho curioso. Eu não imaginava isso, né? E eu fiquei lembrando da minha época de escola também. Mas isso é natural também, né? Super, lógico. E nosso. Mas é engraçado. É engraçado ver a procrastinaçãozinha dela. Assim, sim, eu acho bonitinho. E nossa, eu acho em relações diferentes, é isso, né? Não tenho aqui a experiência de uma criança, mas eu e meu marido, a gente estava conversando sobre isso recentemente, assim, como ele tem posturas absolutamente diferentes no trabalho e eu também. E a gente fica rindo, às vezes, um do outro. Nossa, você nunca diria isso na vida normal, sabe? Quem é essa pessoa nessa reunião? É muito, muito engraçado como... Acho que essa coisa de a gente viver todas as nossas experiências dentro de casa acabaram expondo, eu acho, às vezes, uns mecanismos, umas ferramentas que a gente tem... E aí, às vezes, eu fico meio... Aí eu falo, agora, sei lá, vou ter uma conversa com o autor, eu vou ter uma conversa com o meu chefe. Óbvio, eu mudo a minha postura dependendo... Claro. Ou com a minha equipe, eu vou mudando a postura. E aí, às vezes, eu fico meio envergonhada, assim, sabe? Aí ele está descobrindo todos os meus personagens. Então, essa sensação que eu tô tendo com a Vale, eu tô descobrindo, assim, como que ela se comporta. E eu fico observando e, eu acho muito interessante. Sim. Eu acho que tem uma coisa na maternidade que eu acho muito encantadora, assim, que é se interessar pelo que seu filho está fazendo. Quando você se interessa, eu acho que uma nova relação se estabelece, assim, pelo mundo deles. Por exemplo, eu comecei a jogar Among Us, que é um joguinho que ela adora, né? Agora ela até cansou um pouco, mas ela estava jogando, estava super na moda e tal. E aí eu ficava ouvindo no quarto dela umas coisas assim. Gente, eu já morri há um tempão, ninguém vai reportar meu corpo? Eu ficava, gente, que isso? Que jogo é esse, né? Eu morri há um tempão, ninguém vai reportar meu corpo. Aí eu falei, Valen, que jogo é esse? Aí eu fui aprender a jogar. Aí eu fiz 1000 tutoriais, vi no YouTube, porque eu não sabia o que é. Eu comecei a jogar e me desmistificou também, sabe? Como é que era, assim, porque eu ficava imaginando, o que é isso? Que jogo? Não, é uma coisa super tranquila. E aí eu entrei mais no mundo dela, assim, porque o mundo dela eu tô vendo mais a escola e a relação dela com as colegas, com as amiguinhas, né? Porque ela fecha a porta do quarto dela, mas elas gritam, então eu escuto tudo, assim, praticamente. Ela vê, você quer reportar meu corpo, não sei o que, o cachorro azul, tá, não sei o que. E aí eu fico, depois, quando a gente almoça, aí eu pergunto, nossa, e ela fala das conversas e tal, e eu tô achando muito divertido entrar nesse mundo, assim, sabe? É muito gostoso participar. Eu não me considero uma mãe muito culpada, assim. A minha mãe até fica falando, você devia se culpar. Eu não sou assim. Eu acho que eu sou uma ótima mãe, é isso aí, sabe? Eu não tenho muita crise nesse sentido, não. Não sou perfeita, mas também não quero ser, e tá tudo bem. Acho que os meus baixos como mãe, eles não são muito baixos, sabe? E quando são, por exemplo, teve um dia, vou contar uma coisa aqui mega íntima, mas que foram, sei lá, um tempo atrás, sei lá quanto tempo, eu tava estressada, e aí eu fiquei estressada com a Valen, ela nem lembra o que ela fez, eu falei, eu dei um grito, assim. Aí tá, aí se passaram, tipo, uma hora, assim, passou-se tipo uma hora, e ela veio falar, mãe, eu tô chateada que você gritou. Eu nem lembrava que eu tinha gritado, sabe? Ela falou, tô chateada que você gritou. Aí a gente conversou e tal, mas aí no final da conversa eu falei, eu não sou perfeita, não vai ser meu último grito com você. Eu tava nervosa, não foi culpa sua, não foi que eu te sacudi, eu só gritei, já passou, deixa pra lá, você não pode me perdoar, porque ela disse que saco também, né? Aí ela foi, não, realmente, eu falei, não, você nunca gritou comigo, Valentina, você vai falar comigo, você nunca gritou comigo, sabe? Aí ela tipo, né, pelo amor de Deus, eu sou humana, isso tem que ficar muito claro, né? Eu te amo, não tem nada a ver, para de, né, poxa vida. E a gente ficou bem, então eu costumo ser muito tranquila com as minhas falhas, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o coração disso, talvez, foi uma coisa que a Lua falou e que ela fala no livro dela, que eu vejo quem sofre muito com culpa, eu acho que esquece disso, que ela falou, que muitos pais têm mania de achar que tudo é muito determinista para o futuro dos filhos, assim.
E não é assim. Tipo, quando eu me separei, nossa, um monte de gente vem me falar, meu Deus, o coitado da Valentina, nossa, era um casal legal, uma família legal, ela vai sofrer. Eu falei, gente, ela vai sofrer, vai ter uma dor, tá tudo bem, sabe? Não é meu objetivo como mãe acabar com a dor dela de estar no mundo, porque tem uma dor que faz parte da nossa condição também. O que cabia a mim era conduzir da melhor forma possível e observar como ela reagia. Porque criança, quando está menorzinha, assim, não sei se a Lu concorda, mas assim, eu acho até mais fácil observar, porque você vê funcionamento do intestino, tá dormindo, apetite, você vê essas coisas objetivas, como tá, e tava tudo bem. E aí, quando alguma coisa saía muito, eu ficava muito observando para ver se precisava de uma coisa mais incisiva, assim, uma intervenção, né? Mas eu levava de maneira mais ou menos tranquila. É óbvio que eu tenho crises, como todo mundo que tem filhos, mas geralmente é mais rápido, assim, sabe? Porque eu não fico me cobrando tanto. Agora, isso que você falou do determinismo, Lu, eu acho que é o coração, porque assim, às vezes você faz tudo certo, né? E aí o seu filho vai seguir a vida dele, ele é um sujeito, ele não é um objeto que você está moldando completamente, ele é um ser independente. Tem gente que tem pais casados a vida toda e tem uma vida super desorganizada, tem gente que os pais separados tiveram 10 casamentos e tem... As coisas não são assim, sabe? E também a causa e o efeito, eles têm uma relação complexa, não é algo que dá para você falar tão certinho assim, né? As pessoas erram, acertam, e eu acho que o mais importante, assim, na minha opinião, é que o filho se sinta amado. Isso é diferente de você amar o filho, porque amar o filho é uma coisa muito vaga. Eu amo meu filho, eu tanto amo que eu dou todos os brinquedos que ele quer, né? Quando ele faz coisa errada, eu bato nele, então eu amo meu filho. Não tô falando que você ama. Ele se sente amado, ele se percebe amado, porque não adianta você comprar todos os brinquedos do mundo, se você tá percebendo que o seu filho, ele tá triste, ele tá sem brilho no olhar, ele não tá... Então, assim, não é sobre você, é sobre ele. Mas o sobre ele tem dos dois lados também. Ele se sente amado. Se ele se sente amado, a casa tá caindo. Se a sua criança se sente amada, tá bem alimentada, se sente protegida, tá beleza. Então, ele se sente amado. E 2, então sai do seu umbigo, né, e vê ele. E 2, vê o seu filho como sujeito. Eu não sou ser responsável por todas as decisões que a Valentina tomar na vida dela adulta, sabe? Com certeza ela vai errar e acertar. Eu sou muito responsável como mãe, ela é criança, eu faço... Nossa, eu sou muito observadora, né, da escola e tal, não sei o que, eu não posso tomar as decisões dela por ela. Agora eu ainda faço muitas intervenções porque ela é criança. Mas eu sempre deixo claro para ela, falei, depois eu tenho minha vida também, né? Você vai se virar, não vou ficar também o tempo todo. A Clarice tem uma frase que eu amo, que à medida que o filho cresce, a mãe tem que diminuir de tamanho. A mãe, né? Mas eu te ouvindo, eu tenho vontade de, assim, gravar, sabe? Tá gravado. Ótimo. Uma coisa para mim muito clara, que é essa possibilidade de falar desse lugar que você fala, que você é uma mãe com poucas culpas, que você, né, percebe a Valentina, se percebe e tal. Só é possível porque há um compromisso seu com você mesmo, de se conhecer. Verdade. É por isso que quando eu li Amor Próprio, eu fiquei muito feliz e muito impressionada que, assim, a gente precisa entender que a jornada na direção do filho, ela não é na direção do filho, ela é na nossa direção. Que só assim a gente consegue ir equilibrando tudo que a gente sente. Principalmente a culpa, porque a culpa vem dessa fantasia, da idealização que a gente faz sobre o que são os poderes maternos, né? O que é a capacidade materna, o que é o ser mãe, o que é uma boa mãe. Tudo isso vem desse lugar de uma projeção enorme. E à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai aterrissando na gente mesmo e a gente vai sendo capaz de perceber o que a gente dá conta, o que a gente não dá. Quem é essa pessoa que está aqui, que por acaso é meu filho, e que eu vou ver crescer, eu vou ter o privilégio de ver crescer, eu vou ter o privilégio de acompanhar de perto o processo dele ou dela de virar gente. Mas é muito importante nessa jornada da maternidade e para lidar com a culpa, a gente se conhecer, a gente ter a disciplina de cuidar da gente, porque é uma questão de disciplina. Sem dúvida, sem dúvida.
Parece que tem um pouco nessa, não romantização, mas eu acho que nessa coisa de uma busca por uma maternidade perfeita, uma coisa muito de abdicar de você mesma, né? Tipo, o amor próprio e os cuidados mesmo ficam 100% de lado e tem que haver essa entrega absoluta, né? Que no fim das contas vai dar ruim, né? Não tem. Eu sinto que tem as duas coisas, Lu. Acho que a Lua pode te falar melhor sobre isso do que eu, porque você ouve muitas mães, né? Mas assim, eu sinto que tem as duas coisas. A gente pode errar nos dois lados, assim, ou de fazer isso que você falou, ou também de pensar tanto em si e não conseguir cuidar do filho, olhar que é algo que acontece. Sim. Acho que é algo que acontece muito hoje também, quando a gente tem uma vida muito voltada para o prazer, muito voltada para o imediatismo, muito voltada para o não se cuidar. Então, meu filho nasceu, como é que eu encaixo na minha agenda, né? Porque assim, eu tenho o meu trabalho, meu momento de ver série, o meu vinhozinho, né? Ai, como é que vai ficar a minha barriga? Eu. Né? E criança é muito assim, você fez o seu Zoom com suas amigas, você arrumou lá tudo pro seu vinhozinho e tal, a criança chora, a criança quer você, a criança tem, sei lá, dor de barriga, então acho que tem esses dois lados também, é uma cultura muito voltada pro narcisismo, né, e tipo, pro egoísmo mesmo. Eu acho que cuidar é um dos grandes desafios de hoje, a maternidade joga isso na sua cara, assim, tipo, sai do seu mundo aí, minha filha, cuida, outra pessoa ali, de novo, não é só sobre você, é sobre você também. Né? Porque eu acho que tem uma confusão muito grande, às vezes, entre amor próprio e narcisismo. Eu ia sabe? perguntar isso agora, né? É uma linha tênue aí, né? É fácil a gente entrar no narcisismo usando se apoiando no amor próprio. Porque o amor próprio, no meu entendimento, ele não é algo separado do mundo. Por isso que eu escrevi amor próprio, amor pelo mundo. A gente não existe separado do mundo. Né? Amor próprio, eu acho que precisa ter muito uma noção dos seus limites, mas não é limites no sentido de eu e tudo, sabe? Se você não consegue cuidar, se você não consegue enxergar o outro como outro, o seu filho como outra pessoa, sabe? Você não tá no mundo ali de mãos dadas com ele. Né? Você tá confundindo as coisas, né? Amor próprio não tem nada a ver com com faço as coisas do meu jeito, né? Você tá no mundo, a gente não existe sem o outro, e na verdade eu acho que quando a gente tá com um amor próprio aí, é amor próprio mesmo, não no sentido de autotrancamento, né? Não no sentido de tentar ficar isolado do mundo, mas realmente o amor próprio, a gente consegue transbordar, a gente consegue cuidar, a gente consegue olhar o outro, e a gente tem noção dos nossos limites também. Filho, agora não, filho, eu tô sozinho, né? Agora não dá, depois, esse tipo de coisa, né? É o que a Luz falou, né? Se conhecer. Eu amei que vocês trouxeram essas duas coisas, né? Porque a luz e a sombra é do mesmo assunto, né? E eu concordo, Lili, que hoje há uma dificuldade dessa fusão que é necessária entre a família e a criança, e aí não é entre a mãe e a criança, né? Entre o par que decide cuidar, qualquer que seja esse par, entendendo que precisa do par, assim, cara, eu tô muito passada como a pandemia massacrou as mulheres e principalmente as mães solos, né, assim, é de um desamparo tão gigante, e isso tem a ver com questão de gênero, isso tem a ver com essa permissão que é dada aos homens de abandonarem seus filhos. Isso é muito sério, isso é muito profundo, mas a criança ela precisa ser criada num contexto, ela não pode ser criada por um, ela não deve ser criada por um, ela precisa de pares para esse cuidado. E essa fusão, ela é necessária, né, dessa criança com essa família. Mas você já citou Clarice, à medida que essa criança vai crescendo, eu preciso ir entendendo qual é o meu papel, assim, a família ela vai precisando observar mais aquela criança do que fazer por aquela criança. E eu acho que esse processo de rompimento aí, de ruptura, né, dessa ruptura onde eu começo a dar autonomia, onde eu deixo crescer, onde eu deixo fazer, que é a construção dessa identidade do indivíduo, ela é muito tênue, e a gente não foi ensinado a olhar para isso. A gente criou uma percepção dessa mãe mártir, né, que acolhe o filho e não se vê, então... Esse processo de não querer ser isso, eu vou querer ser o oposto disso. Não acho meio termo.
o oposto disso é esse narcisismo, onde eu nem te vejo, assim, eu não vou deixar que você atrapalhe minha vida. Exato, você não vai ser um obstáculo, né, na minha vida. Eu sou mais eu vou cuidar do meu corpo, eu vou não sei o quê. Ai, não dá, né? Falou isso, né, sobre a escola, assim, tem que aprender coisa que não vai, que é inútil, né? Eu acho que essa analogia é muito boa. Assim, verdade. É muito bom pensar nisso, assim, não você é um indivíduo, você tem vontades, as suas vontades, elas são importantes, mas eu sou adulto. Tá? Então, isso precisa estar muito claro na cabeça dos pais, e precisa estar muito claro que esse eu sou o adulto não precisa ser eu sou o adulto, eu mando aqui nessa casa, essa casa é minha, quando você tiver sua casa, aí você vai ver, quando você tiver seus filhos, porque a gente vai para o ressentimento nesse processo. Sim. Né? E a gente quer que aquela criança aprenda sofrendo. É muito louco essa linha de pensamento, muito louco, como se o mundo não fosse pegar o sofrimento, fosse esfregar na nossa cara num determinado momento. Isso vai acontecer. Mas a gente acha não, a gente acha que tem que ser pela dor mesmo. Então, vai fazer na hora que eu estou mandando sim, porque se não fizer agora, não vai aprender nunca na vida, e o que é que você vai ser da sua vida, e que pessoa... Então, assim, é muito difícil, porque conta o dia se está chovendo, se não está, se você está menstruada, se você não está, se você pagou a conta, se não pagou, se está de bem do marido, e beijou na boca, enfim, tem um monte de coisa que compõe essa relação, né, com a criança, não é só a relação em si. É muito cansativo. Resumo? É muito. Nossa, mas total. Essa coisa eu acho que é importante também, principalmente quando o filho vai crescendo, você não se permitir cair num lugar de ser objetificado pelo filho, porque você não é um objeto. Né, você é uma pessoa, da mesma forma que você trata seu filho como pessoa, ele tem que te tratar como pessoa, né? Você está cansado, você está com dor de cabeça, você está ocupado, você não pode, né, se sacrificar e falar, você tem que mostrar para ele, falar, você está vendo na minha cara? Oi, você está vendo que eu tô te falando, já que você não está vendo? Agora não, colabora, né? Colabora, né? Sim. Eu acho que uma coisa que eu acho muito legal de fazer é ficar menos refém do tenho que, né? Que tem tudo a ver com o livro da Lua. Porque, assim, eu já vi muita gente, assim, sofrendo, porque, assim, eu tenho que brincar com meu filho, eu tenho que, né, dar atenção, só que você não tá afim. E aí você vai e brinca, e aí, a criança percebe quando você não tá afim. Não vai achar que ela não percebe, que você não tá com tesão, ele brinca, ela percebe. Né? Então, eu acho muito melhor assumir quando você não está afim e procurar brincadeiras que te deixem bem também, que sejam boas para os dois, assim, né? Filha, isso aqui eu não quero brincar. Por exemplo, a Valen, principalmente quando ela era menor, ela gostava muito de brincar de guerrinha, assim, coisa física, eu não gosto. Sabe? Não gosto, eu acho chato, eu fico irritada, sabe? Eu fico com medo de me machucar, eu não gosto, fico bem irritada. E aí eu falo, brinca disso com seu pai, eu não vou brincar. Não, mas o papai não tá aqui. Eu falei, então brinca com isso quinta-feira, ou eu não quero brincar disso, né? Às vezes eu até tentava, aí eu passava assim, não, realmente não quero brincar disso. Vamos brincar, vamos arranjar uma brincadeira que seja boa para as duas, né? Você quer que eu leia história? A Valen ama que eu leia historinha até hoje, então você quer que eu leia historinha? Você quer desenhar? A gente desenha, você quer brincar de quem sou? Tem um monte de jogo que ela gosta, mas assim, que fica bem para os dois. Porque essa coisa de servir é muito complexa mesmo, porque quando você é mãe, você acaba servindo mesmo, tem que servir, né? Eu detesto inhame, uma vez por semana eu faço purê de inhame, porque a Valen gosta de inhame, então tá tudo certo. A mãe tem que servir, mas assim, é preciso ficar atenta ao que tá te agredindo, porque assim, senão daqui a pouco você tá com raiva do seu filho também, mas sai daqui, eu quero, você pira. Não, o seu filho vira sinônimo de tristeza no seu dia, você tá lá na sua casa, você vai, nossa, eu vou brincar com coisa que eu não quero, sabe? Eu acho que é muito importante deixar limite, e isso é bom para ele também, porque ele não te objetifica, ele te vê como uma pessoa que tem diferenças, que tem um jeito de ser, e ele também, e a vida é isso, né? A gente está o tempo todo lidando com pessoas, e todo mundo é diferente um do outro, cada um tem um jeito, né, de ser, cada um tem suas necessidades. Às vezes é como a Lua falou, você está menstruada, você não está no clima, né? Eu acho que é importante nisso tudo, que pelo menos assim para mim, de novo, né, levando para isso o filho se perceber amado, nessa diferença, mesmo com toda essa dificuldade, essa complexidade, ele ter essa segurança de que ele é amado. Por exemplo, uma vez, eu lembro que eu cheguei, eu estava chorando por uma questão de trabalho, faz uns 2 anos isso. Eu estava estressada, sabe aquele choro de estressado? Você tem uma reunião ruim, sabe? Você está estressado, nada saiu como você estava querendo e tal.
Aí eu cheguei em casa, não era home office na época, e eu tava dando uma choradinha. E aí a Vale perguntou, ai, o que você tem tal? Eu falei pra ela, olha, eu tive um dia lixo no trabalho e preciso ficar um pouco sozinha, mas daqui a pouco eu vou ficar bem, eu vou tomar um banho e daqui a pouco eu vou ficar bem, tudo bem? Te amo. Ah, tá bom, mamãe, te amo. Aí eu fui pro meu mundinho, voltei meia hora depois, eu já tava normal. Né? Já tava não. Porque às vezes você cai naquela armadilha, não, tem que parecer pro meu filho que eu tô super bem, não, filha, tá tudo bem. Aí de repente explode, aí fica tudo esquisito, fica tudo torcido, fica tudo torto, né? Porque você cai nessa armadilha de tem o quê, e você é uma pessoa. E eu acho que, de novo, é um favor que você acaba fazendo pro seu filho quando você lembra o seu filho de que você é uma pessoa. É óbvio que quando o filho é bebezinho não tem muito como, porque você fica na posição de servir, mas o filho é muito dependente, né? Mas ele vai crescendo, ele tem que saber que você é uma pessoa, ele não pode achar que a mãe dele não é uma pessoa que você é ruim para as outras relações que ele vai desenvolver ao longo da vida. Claro. Ai, Lili, muito bom te ouvir. E eu fiquei pensando, né, porque tem uma coisa que as pessoas perguntam muito, assim, tá, mas como é que eu faço, né? Tem um como, as pessoas têm uma necessidade louca de como fazer, como se havia essa receita de bolo, né? E esse entendimento de que eu sou uma pessoa, eu preciso ser vista como uma pessoa, meu filho precisa me perceber, eu preciso entender quanto é que eu me mostro, né? Porque as pessoas pegam tudo que é dito e elas levam para a vida delas. Então, por exemplo, se eu estou atravessando uma depressão é uma situação que ela precisa de um conjunto de fatores ali para que a gente se cuide nesse processo de depressão. Ela não é uma tristeza, ela não é um dia ruim. Ela não é um momento que eu choro e eu digo, olha, eu não estou bem, né? Então, a gente precisa conseguir diferenciar as coisas que a gente sente para que a gente se cuide, para que a gente busque determinado tipo de ajuda, para que a gente entenda o que a gente está precisando. Porque eu acho que a gente nem saber o que a gente está precisando. A gente está tão sem fronteiras, né, no nosso corpo, assim, a gente está tão misturado com todo mundo que a gente não está sabendo lidar com o que a gente sente. E aí, mais uma vez, volto para o amor próprio. Foi super importante para mim resgatar algumas coisas. Eu sou super ruim de trabalhos manuais, assim, sabe? Assim, de me relaxar e me tirar. Se deixar, eu fico assim, só no mental. Não, vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, eu adorei, né, que você sugere como uma das práticas, um dia assim, vai pintar, vai desenhar, pega um lápis, sabe? Eu até marquei aqui, porque eu acho que é tão importante a gente fazer isso de vez em quando, a gente se... Aqui, 28. Que preço você paga para tentar levar uma vida estável? Né? Hoje é dia de fazer uma atividade lúdica que você gostava na infância. Gente, eu peguei aqui e eu fui bordar. E eu entrei num flow. Tem hoje uns bastidores, né? Que chama bastidor, aquela rodinha assim. Que já vem com desenho, né? Gente, aquilo é muito maravilhoso. E aí eu fiquei ali, ó, esvaziei, assim, eu digo, todo mundo, comprei um bastidor para cada agulha, cada um faz aí um pouquinho. Porque é isso, né? Fui resgatar a minha avó, e a gente esquece que a gente tem essas ferramentas, elas estão aqui. A gente precisa se colocar na direção delas também. Total. Ficar esperando, né? Não, eu não sei o que fazer, eu preciso de uma coisa que é muito maior. A gente precisa de coisas muito maiores, sim, né? Então, por exemplo, a gente precisa de um governo que funcione minimamente, a gente precisa de saúde, a gente precisa de vacina, mas tem coisas que estão na nossa mão. E a gente não pode deixar isso escapar, porque é a construção de uma maternidade mais possível, de uma vida mais possível, de uma profissão mais possível. Sim. Né? Senão a gente vai morrendo. Com certeza. Lili, como é que você chegou qual foi o processo, assim, para chegar nessas dicas preciosíssimas do quê? Do livro? Do amor próprio? Cada prática ele tem uma história. E comum tem o fato de que todas fazem ou já fizeram parte da minha vida. Né? Mas é muito... Eu vejo aquelas práticas, as práticas do amor próprio,
Amor pelo Mundo, muito como um convite. Eu acho que é muito legal quando a pessoa termina de ler e inventa suas próprias práticas ou faz alterações nas práticas, porque a ideia das práticas é essa, é balancear melhor essa dança tão complexa entre o eu e o mundo. O que que você tem para dar, o que que você não tem para dar agora, e tá tudo bem. Você ter uma maior consciência de si mesmo, maior consciência do outro, enxergar o fora de você, não confundir amor próprio com autotrancamento, mas elas foram frutos, assim, da minha vivência. Então, algumas, assim, eu fui inspirada pela meditação, eu medito há muitos anos, há uns bons anos já. Outras foram mais inspiradas na literatura, de repente algo que eu li, sabe? Que funcionou. Sim, outras algo que eu fiz assim, meio intuitivamente, ou que fazia na infância, sabe? E aí eu retomei na vida adulta, e cada uma tem um convite diferente. Umas são um convite à desaceleração, outras a olhar para os sentimentos, como de pintar, outras de brincar mesmo, né? Acho que foi mais ou menos isso. Sim. Cada uma tem uma história. Demais, porque eu acho que, enfim, funciona muito. Eu imaginei isso, falei, bom, tá tudo testado e aprovado, né? Selo Lili Prata de qualidade. Mas é muito necessário, né? Isso também, esse tempo todo que a gente tá vivendo, a gente precisa de uns escapes mesmo, né? Às vezes. E a Lua comentou isso do bordado, das coisas manuais, é muito doido como no ritmo, né, acelerado, muitas vezes que a gente tem, mesmo de fim de semana, sempre tem uma atividade, vai aqui, visita e sai para jantar, né, que ficar em casa acabou criando uns momentos de tédio, né, gigante, assim, não aguento mais ver TV. Aí a gente fica muito... Tem uma infinidade de coisa para fazer, só que a gente fica meio sem criatividade, meio podado, assim, né? E a gente também resgatou coisas de jogo de tabuleiro, quebra-cabeças, e enfim. E eu acho que isso traz mesmo uma leveza, esse esvaziamento, né? Que a gente precisa, às vezes, dar uma alienada e esvaziar para recomeçar, né? Quando voltar para a vida, para o trabalho, para os filhos e para tudo. Lili, eu tenho uma pergunta. Boa. Você concluiu... quando que você lançou o da próprio? Não, o próprio não, o atual. O Tem Alguma Coisa da Água? Foi meio que faz pouco tempo, foi em dezembro. Dezembro ele saiu da gráfica, no finalzinho de dezembro. E aí você já fica pensando no próximo? Sim. Ela tem um monte assim. Pronto. Pior que tem mesmo, a Lu sabe. Tem um monte pronto já. Escrever é algo muito importante no meu dia, assim, na minha vida. Eu me organizo escrevendo. É bem como você estava falando do seu livro, você vai se organizando. Você já tinha toda a sua vivência com mães, no seu trabalho, no seu dia, como mãe. E aí você organizou aquilo. Então, ao escrever, eu me organizo muito. No meu curso, eu falo muito isso. Que é um momento em que você pode preservar sua liberdade ali na hora de escrever, de alcançar o seu si mesmo, né? Os seus eus mais fundos, assim, mais descascados do social, daqueles papéis que você cumpre e tal, e descer mais nesse eu mais profundo e escrever. E aí, depois, se você vai publicar, como vai publicar, isso é outra coisa. São coisas muito diferentes. Eu acho que isso ajuda muito no processo de escrita, que é separar bem esses dois momentos diferentes, de modo a preservar o momento da criação. Porque o momento da criação, ele é lúdico, ele é anárquico, ele não é assim, eu vou criar 2 horas, eu vou criar... Não, às vezes você separa o tempo, mas não tem. Né? Eu nunca vou esquecer, gente, eu sempre falo para os meus alunos. Teve um dia que a Valen chegou, eu estava aqui no escritório de casa, aí ela chegou, mãe, não sei o que, vamos, não sei o que. Eu falei, filha, eu vou escrever um pouco, vai curtindo aí sua vida, e aí depois eu saio e a gente se encontra, pode ser? Ela, pode ser, tá ótimo, enquanto isso eu desenho, tá bom. Aí eu fechei a porta do escritório, né? Aí eu tinha falado com ela, você me chama se for importante, se não, espera, por favor, tá bom. Aí passou 1h30, ela tocou com aquelas importâncias de criança. Ela fez um desenho super legal e tal, beleza, né? Aí ela tocou 1h30 depois. Aí eu falei, oi. Aí eu falei, pode entrar. Aí no que ela abriu, eu tava deitada no tapete aqui do escritório, tomando sol.
Ela falou, poxa, mãe, você falou que você ia escrever. E você tá no sol, deitada. Eu falei, Valentina, isso também é escrever. Escrever não é abrir o computador e ficar, entendeu? Eu tô lendo, eu tô escrevendo. Eu tô tomando sol, eu tô escrevendo. Eu tô vivendo, eu tô escrevendo. Eu tô falando com você, eu tô escrevendo. Não é assim. O processo criativo, ele é uma criança, ele é um sonho, uma brincadeira. Eu sempre cito um texto do Barthes que ele fala, uma entrevista, na verdade, dele, que ele fala que o tempo da criação é diferente do tempo da disciplina. E quando você escreve um livro, você tem os dois. Né? Você tem tempo da criação e tempo da disciplina. É claro que às vezes eu sento para escrever e procrastino, ou às vezes eu vou escrever e eu fico com preguiça, eu fico, nossa, agora eu tô com um livro de 800 páginas meu para revisar, que é um livro que eu escrevia no retrasado e tô enrolando. Aí eu falei, não, agora eu vou... Tem esse momento da disciplina que é trabalho mesmo, que é um momento que, né, enfim, às vezes você tá afim, às vezes você não tá tão afim. Mas eu acho que uma coisa que ajuda muito é isso, preservar os dois tempos. Dá para sua criatividade o tempo da brincadeira e dá para a disciplina o tempo da disciplina. E aí você faz um livro. Nossa, amei isso. Tomando sol, eu estou escrevendo, tá maluca? Percepção muito... É uma coisa que eu preciso lembrar, assim... A criação, criar é uma criança, né? Assim, claro! É mesmo, é o divertido, é o lúdico. Amei isso, amei, foi importante para mim ouvir. Que bom, muito feliz. Eu tô amando que a Lua tá falando em próximo livro. Da editora, né? Obviamente, né? Para dar continuidade a essa relação, Lu. A gente já continua aqui numa reunião, tá, Lu? A gente segue aqui. Muito nisso, e eu acho que para mim isso do livro tá vindo, assim, dá espaço para essa criatividade que não acontece na frente do Word, sabe? Total. O Word é depois, tem um Total. Antes, precisa ser cultivado. Então, eu estou nesse processo e foi bom te ouvir. Se vocês tiverem mais alguma coisa aí para levantar, se a Lili quer fazer mais alguma pergunta ou comentário, Lua também. Gente, leiam o livro Eu Não Nasci Mãe. Recomendo muito. Tá muito legal. Eu comecei a live falando que eu vou dar um para uma amiga que está grávida, porque, nossa, é uma linguagem muito gostosa e muito despretensiosa, ao mesmo tempo muito verdadeira, importante, sabe? Eu recomendo demais. Ai, obrigada, Lili. Uma honra ter review. E eu também digo, pratiquem da Lili, essa coisa linda. Eu não consegui fazer as 30, são 31, 30, não, só fui a 31, ó. Mas eu não consegui fazer todas, mas eu fui pensando algumas práticas, assim, que foram muito importantes, sabe, para mim. Isso que é legal, fazer do seu jeito, é isso aí. Boa! Acho que, enfim, para a gente também não se estender e ficar 3 horas, que eu acho que ficaríamos aqui, né, conversando. É bem mais fácil. Vamos cuidar dessa filharada, né, gente? A Valentina tá lá na sala, já veio aqui. Então, eu queria muito, muito agradecer a disponibilidade de vocês para bater esse papo. Fiquei muito feliz da gente inaugurar esse quadro, digamos assim, desse novo canal aí da Nacional, com 2 mulheres brilhantes que eu admiro demais o trabalho profissionalmente e como pessoas e como mulheres também. Muito obrigada mesmo. Comprem Eu Não Nasci Mãe, comprem todos os livros da Lili, porque também é um trabalho incrível. Depois a gente deixa na legenda aí os links e os títulos todos. E pode deixar só dos últimos, não tem problema, dos mais recentes. Obrigada, Luísa, pelo convite. Lua, foi um prazer, super obrigada, gente, foi um prazerzão. Muito obrigada, Lu, muito obrigada, Lili. Estou muito feliz com essa conversa, com esse astral. Obrigada, viu? Beijo, gente. Beijo, até a próxima. Pessoal.